Olá, galera! Hoje vamos fazer mais etapas da nossa tábua de churrasco de peroba rosa, hein? Nossas duas peças estão ficando muito lindas. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, já corre lá, já se inscreva para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica, hein? E para vocês verem aí, a nossa máquina arrumou. E dessa vez ela pegou perfeitamente a nossa máquina, não deu nenhum problema. Está até melhor, porque a última vez que ela veio, ela já veio meio fraca do conserto. Então, eu já percebi que ela ia pifar. E hoje aqui já fizemos as nossas etapas aí para tirar aqueles riscos da nossa plana que fizemos na nossa etapa passada, que ficou, né? Que a nossa lixa fina na orbital é bem difícil tirar. E querendo ou não, galera, ainda teve um ou outro risquinho que ficou, que eu preferi deixar, porque senão eu ia ter que comer muita madeira e acabar tendo que comer a madeira muito inteira. Então, eu preferi deixar. Isso para mim não interfere em nada. E igual eu falei pra vocês, a madeira eu gosto de trabalhar tipo do rústico, né, galera? Mostrar que a madeira tá ali, veio totalmente diferente para nós e conseguimos fazer uma bela madeira. E aqueles detalhes que ficam acaba mostrando que a madeira foi bem trabalhada e da onde saímos, né, galera? Então, eu não ligo de ficar um risquinho ou outro ali em cima. Então, tá tranquilo nessa parte. Deixa o risquinho ali que mesmo com ele vai ficar bonita e ele vai acabar dando um detalhe a mais em nossa tábua de churrasco. Aqui fizemos a etapa de arrancar esses riscos que ficou da nossa plana. Só passei a lixa 120 para tirar. Se eu não estou enganado, tirei só com a 120. Não quis passar desde o 40, 50 ali, porque como ela pifou e eu já tinha passado um trabalho, né, de lixas finas, então a madeira já estava mais trabalhada na lixa. Se eu passasse a lixa 100 ou então até 80 ali do disco flap, ela ia riscar, eu ia ter que fazer esse mesmo procedimento ali e acabar, na verdade, tendo que abaixar para mais lixas. Então, eu já comecei com o disco flap 120 e só para arrancar o risco. Como vocês podem ver, ele tira o risco e também não prejudica tanto a nossa peça. Então, isso dá tranquilo, né, galera? Tipo, poupou um trabalho para nós aí que poderíamos fazer, que de voltar a lixar mais do que precisava, como a gente já tinha feito um trabalho. Então a peça ficou, querendo ou não, ficou linda. Ranquei muito, mas acho que eu ranquei 99% dos riscos. Aqui não vai mostrar tanto, mas as novas etapas que fizemos aí no decorrer do vídeo, dá para perceber que arrancamos, ainda ficou um ou outro, mas isso é de menos. E galera, eu tava percebendo que realmente uma peça muda da outra, viu? Não sei se é de árvores diferente ou se tipo de época diferente que tava lá com o meu fornecedor. Então ela ficou bem diferente uma da outra. Essa aqui ficou bem mais mostrando os desenhos da peça. Ela mostra certinho ali no final, vocês vão ver. Ela mostra esses desenhos. Ficou uma peça muito linda. A minha mulher já quer uma, mas igual eu falei para ela, eu falei, não estamos aqui para fazer peça para nós, estamos aqui para mostrar para o povo e querendo ou não, isso acaba gerando uma renda para nós, né, que a gente acaba vendendo as peças também. Então, quando for fazer uma peça para nós, eu vou mostrar para vocês também no canal uma peça específica, porque eu já gosto de peça mais rústica, né? Tipo, querendo ou não, eu não dou tanto acabamento numa peça. Faço as etapas de lixas tudo certinho, só que as laterais eu gosto dela bem rústica, então fica diferente dessas peças que eu faço para revenda. Para você ainda que está querendo acompanhar nosso canal aí, tá chegando agora, galera, já corre, já se inscreva, isso super ajuda o nosso canal. Aqui eu mostro para vocês todas as etapas, com vários tipos de peça, de petisqueira, abridor de garrafa, igual essas novas tábuas de churrasco, que são umas peças diferenciadas, né? Porque são umas peças que não é tão fácil achar e de adquirir. Então, corre lá, já se inscreva que isso dá um super força para nós. Fizemos aqui também para vocês, várias etapas eu fiz para vocês hoje. Fizemos a etapa no vídeo passado de fechamento de rachadura. Não, o vídeo passado não, foi nesse vídeo, né, galera? Porque daí pifou a nossa máquina. Era para fazer no vídeo passado, não deu para postar para vocês. Então é nesse vídeo que eu fiz para vocês o fechamento da rachadura. Aqui depois da esmerilhadeira, eu comecei com a lixa 100
porque para tirar alguma marca que a esmerilhadeira deixou e fui até o grão 400. Dá para ir mais para aqueles que gostam de ir mais. Às vezes, depende da peça, eu não acho necessário. Então, dá para você fazer até mais. Dá para você fazer até 800, 1200. Eu acho que 1200 é muito. Eu acho que 1200 é mais para nas etapas que você fosse fazer, tivesse feito uma camada ali de resina e tivesse que fazer o acabamento com a lixa, aí sim você iria até 1200. Eu acho que a 1200 para madeira, assim, eu acho que é muita. Então não precisa. Eu geralmente vou até a 400, 600, dependendo da peça. Então vai de vocês aí, se vocês preferem. Claro que vocês veem que se vocês olham a peça ali, eu classifico ali como tá bom a parte de lixa, passando a mão. Como eu já falei pra vocês, vocês veem eu passando a mão direto em cima da peça. Eu para mim sentir a peça, ver como a peça, se a parte da lixa já está boa. Porque a partir do momento que você passa a mão na peça, você passa a mão tá lisa, então aquele grão de lixa já pode mudar. Então, aqui eu fiz até o grão 400. Aqui eu vou fazer para vocês o fechamento das nossas rachaduras. Nenhuma peça, eu coloquei o nosso corante verde, né, que usamos na última vez nas nossas peças. Na nossa peça com a petisqueira, com as tampinhas, eu usei o nosso pigmento, corante no caso, verde, que ficou uma linda peça. Vou falar para vocês, foi uma peça que eu achei muito bonita. E ficou diferente por causa daquelas tampinhas no meio que deu um destaque. Na outra peça, eu usei a parte do corante azul. Só que, se eu não estou enganado, ela ela acabou não puxando. Então, acho que, se eu não estou enganado, eu dei no final, eu acabei invertendo ali. Igual hoje eu tava fazendo, acho que eu acabei invertendo as peças, viu, galera? Então, a hora que ela secar, eu vou saber se eu fiz o veio de gordura na cor certa em cada. Porque eu tava falando com a minha mulher hoje ali, a hora que eu tava fazendo, falei, amor, olha aqui, eu acho que eu joguei o pigmento verde na errada. Na verdade, aqui vai dar pra mostrar, né? Que eu vou estar jogando aqui. Se eu não tô enganado, eu joguei o veio de gordura dessa primeira peça, eu joguei verde. Então, eu acertei. Só que eu lembro que, tipo, eu tinha feito esse fechamento de rachadura, ele faltou um pouquinho. Então eu tinha misturado um pouquinho do potinho que tinha sobrado da azul. Então acho que é por isso que eu tive esse pensamento de que a peça eu tava fazendo que eu tivesse feito errada, mas não, então acertei. É nessa mesmo. E se também eu fiz numa peça errada, a o veio de gordura no pigmento errado, não vai mudar, a peça também vai dar um destaque diferente, que vai ficar com duas cores de resina. O nosso veio de gordura, não fiz ele tão fundo, porque se faz muito fundo numa peça dessa, você tem que preencher com a resina e acaba, como a nossa broca ela é fina, ele acaba ficando muito estreitinho. Então eu não fiz tão fundo para não aparecer tão estreito. Aqui o fechamento nosso de rachadura, vocês já mostrei para vocês. Essa rachadura é bem simples de fazer, como ela é bem fina. Ixi, é rapidinho para fazer, não gasta muita resina. Eu acho que, se eu não estou enganado aqui nesse, como pode ver que eu tô usando até o potinho pequeno. Acho que eu usei 10 graminhas de resina em cada peça para fechar a rachadura. E eu acho que foi até bem, porque a madeira acaba absorvendo. Então 10 graminhas ali, querendo ou não, foi bem pouco para a peça que ela puxou bem pouco. Nessa parte aqui, essas rachaduras fininhas, galera, é a mais chata. Porque para você jogar ali, ela vai absorvendo bem devagar, e depois você volta, tem que jogar mais um pouquinho. Então ela é bem chata. Eu prefiro fazer nas rachaduras que já são mais largas, que você consegue ver a resina ali mais certinha. Mas essa rachadura é tranquila para fazer também. Só que você tem que ter mais paciência, porque ela vai puxar aos poucos. Aqui, depois das nossas peças que tivesse já está seca, eu peguei, em vez de eu fechar só as rachaduras que estava central, eu também fiz umas da laterais que estava um pouquinho mais abertas, microfissuras. Então deu certinho e isso vai dar um destaque a mais na nossa peça, porque daí essas microfissuras que foram na lateral ali, a hora que fazer o acabamento com a resina mesmo, ou então a hora que a gente for selar com a nossa cera de abelha, vai dar um destaque a mais na peça.
já deu. No final vocês vão ver aí que ela já deu um destaque, porque o veio de gordura acabou contornando também essas rachaduras. Então acabou emendando o veio de gordura com essas rachaduras das laterais, que ficou muito bonita. É, eu tô achando, galera, que essas peças nossas aí vão ficar com a coloração bem bonita mesmo. Pois a hora que eu passei a resina na lateral da nossa peça, ela ficou muito bonita, deu um destaque bem diferente. Eu até pensei que não daria tanto destaque assim numa peça nossa, pois ela aqui ela não tá, tipo, ela no vídeo ela não apresenta tanta cor, tanta coloração, né? Mas ela pessoalmente elas estão com uma coloração bem bonita. Então, a hora que eu passei a resina na lateral da peça, já mudou muito. Tanto que eu pensei até em pegar uma dessa para fazermos de petisqueira, fazendo ela toda resinada, pois eu acho que vai ficar uma peça muito bonita. Vê aí, galera, se vocês acham, se vocês quiserem que eu faça uma petisqueira, uma peça dessa toda resinada, vocês comentam aí que eu acabo fazendo para vocês aí uma peça dessa toda resinada, igual a nossa última, que eu acho que deve ficar linda, uma petisqueira com os formatos dessa peça. O formato de uma peroba rosa, né? Porque são as peças que têm um formato, vários tipos de formato bem diferenciado. Essas características delas aí não tem como, fica uma peça linda. Então, a peça dessa toda resinada, vocês imaginam como deve ficar, hein? Imagina uma peça dessa toda resinada, só com a cor natural, no caso, só usando a resina mesmo, sem pigmento, sem nada, como que deve ficar bonita. Então aí, caso vocês queiram aí, comenta aí que a gente pega uma peça e faz ela toda selada com resina, só a cor natural para ver como que mostra as características próprias da própria peça, né? Que é o que mais me encanta aí, é as próprias características. Aqui eu dei uma limpada, só para ver se deu um destaque na nossa, nas nossas rachaduras, né? Porque se não deu um destaque, eu já ia ficar chateado. Mas ficou bonito. Aqui, o certo, viu, não é molhar a madeira. Tipo, eu não aconselho a fazer isso que eu fiz, molhar a madeira. Mas eu só dei uma molhadinha mesmo porque, querendo ou não, tinha que ver como ficou a etapa de lixa na nossa parte de resina. Então eu tinha que ver se ela ia apresentar a coloração. Fora isso, galera, não aconselho a ficar molhando a madeira igual eu fiz. Só molhei mesmo por causa da resina. E porque se você acaba molhando a madeira ali, ela tá seca, ela vai puxar a madeira ali e dependendo depois você acaba deixando ela ali. Se ela pegar um sol ali, você ter jogado muita água, essa água que ela absorveu, na hora que bateu o sol ali, a peça acaba rachando. Então eu não aconselho a fazer o que eu fiz, né? Aqui é só para lixar ali a parte das resinas, né? A gente tem que fazer esse acabamento na resina, porque senão, a hora que você for passar ali a cera ou então até mesmo a resina, a peça acaba apresentando os riscos. Então, é bom você sempre fazer as etapas de lixas. Aqui eu dei uma boa passada no vídeo para vocês, que aqui eu comecei a fazer todas as etapas aí de novo com a lixa, só para dar uma boa lixada na nossa resina. Galera, eu tô meio rouco, então às vezes a garganta trava aqui e preciso de água e tô sem água para fazer para vocês. Hoje, como o vídeo ficou muito longo, galera, é muita coisa para falar, querendo ou não, é muitas etapas para mostrar para vocês. E outra coisa, queria agradecer a vocês aí que já estão inscritos no nosso canal, tá dando uma super força aí, isso não tem como eu não agradecer para vocês. Aqui eu já vou fazer a etapa, uma das etapas que eu mais gosto de fazer na peça, que é fazer a nossa marcação do veio de gordura e depois fazer o nosso veio de gordura com a nossa tupia 6 mm. Eu estava vendo aqui, galera, estou pesquisando para comprar uma tupia 12 mm aí para nós, mas o preço está bem caro, então vamos devagar aí, mas logo eu pretendo comprar uma tupia 12 mm. E ali aquela mãozinha é de quem? Da mulher. Minha mulher tá ali do lado ali, estava espionando, vendo se eu estava fazendo tudo certinho ou não. E me dando um apoio, né? Então, se eu não tô enganado aí, ela vai aparecer no vídeo, viu? Que eu acho que ela esqueceu que eu tava gravando e foi ver a peça de frente aí. E acabou aparecendo, se eu não tô enganado, ela apareceu no vídeo. Ah, Ale, apareceu a senhorita. Ah, você conhece a senhorita curiosa? Vocês aí na sua casa têm uma
Mulher dessa que tá ali em cima. Brincadeira, galera, que hoje é domingo, ela tava junto ali. E então ela tava ali. Enquanto eu trabalhava, a gente conversava e então isso é muito bom. Tá ao lado ali da pessoa que te dando apoio. Então, isso é muito bom. Pra você que tem uma mulher dessa em sua casa, sinta-se agradecido por estar ali te apoiando e estar ao seu lado. Aqui começamos a fazer o nosso etapas de veio de gordura. Aqui no caso, como sempre, galera, com a mão aqui acompanhando a lateral da peça e no caso, não com a tupia literalmente abaixada à altura que vai ficar o veio. Só o comecinho ali para dar aquela marcação no nosso veio de gordura. Pois, igual eu falei para vocês, se vocês começar a fazer o veio de gordura com a lâmina, com a nossa fresa muito baixa, ela vai tripicar ali e vai acabar marcando a peça do lado que você não quer. Então comecem devagar quando for fazer essas etapas aí. Faz, igual eu falei, se você for fazer uma peça igual essa, peça de madeira rústica assim, galera, não tem como você usar ali o guia, né? Então usa a mão. Eu sempre uso a mão ali. Vou sempre super bem, na verdade eu já acostumei. Então, pra mim é bem mais rápido, é bem mais tranquilo, mas pra guia, assim, se não tiver a guia, nem conseguir pôr a guia aí. Eu já vi um vídeo que o povo parece que fez uma adaptação, não sei se conseguiu fazer uma guia que ela consegue seguir a lateral desses desnível das nossas peças rústicas. Só que pra mim, como eu não uso, já acostumei a fazer assim, seguindo o veio mesmo, aí minha mão é próprio guia normal. Então é para mim já é mais prático, eu já vou ali tranquilo, sem problema nenhum. Mas para você que vai começar a fazer, eu aconselho aí começa numa peça reta, dá para você usar o guia para você começar a sentir a máquina, ver como que é, como que ela funciona, ter a firmeza ali que você sentir a máquina para você aprender a mexer com ela. Igual eu falei pra vocês, no começo eu colocava ela ali já com a fresa muito baixa, às vezes dava uma enroscadinha e é errando que você aprende, né? Então hoje em dia eu já não cometo esse erro. Tô aqui para passar para vocês esse erro que pode acontecer caso você faça isso. Então não vá com a fresa muito baixa. Aqui eu já tinha baixado, como eu tinha falei para vocês, fiz no caso ela mais elevada para marcar ali e depois aí sim eu baixei ela mais um pouquinho, na verdade eu baixei ela até a fundura que eu queria já, pois aí ela já tinha comido bastante, então não iria travar porque ela não iria forçar, não ficou tão fundo. Aí depois que você marca, galera, é bem mais tranquilo para ir. Você fez a marcação ali com ela mais elevada, depois você só pega o contorno normal, abaixa um pouquinho mais a fresa e vai indo. Caso você queira fazer ainda mais fundo, dá para fazer mais fundo, dá pra fazer até o fundura que você achar melhor aí para vocês. É que eu não faço muito fundo mesmo, eu prefiro não fazer tão fundo assim. Galera, aqui é a nossa etapa que destaca, é onde destaca a nossa peça, pois é aonde ela vai começar a ganhar literalmente, já tá bela, né? Mas começa a ganhar literalmente a sua beleza. É praticamente a segunda etapa aí que eu mais gosto, pois é a etapa que você vem com a resina, começa a passar ali, que é a etapa que realmente mostra a característica da nossa peça. Então, para você aí que gosta de mexer resina com resina e madeira, sabe do que eu tô falando aí, que a hora que você passa a resina numa madeira, a madeira realmente, literalmente mostra todos os detalhes dela. Aí usei o pigmento normal, o verde, que é igual eu falei pra vocês que uma peça eu fiz com o pigmento, desculpa, o corante verde, a outra peça eu fiz com o corante azul, galera. Então, ó, não sei se vai dar pra ver ali embaixo da minha mão, mas olha como a peça, aquela rachadura que eu fechei ali, como ela ficou mais puxada para o azul. Por isso que eu acabei estranhando se eu tinha feito errado ou não. Ela ficou uma peça mais escura. Como aquela rachadura ela era mais funda, mais larga, então ela puxa a coloração do corante fica mais escuro mesmo. Então, por isso que eu pensei, porque acabou a resina tinha sobrado da outra, eu acabei jogando ali que essa tava precisando para não desperdiçar a resina. Aqui eu usei a mão mesmo, a luva, como sempre. E tinha o pincel, mas eu prefiro fazer esses detalhinhos aí.
com a mão, pois fica mais certinho, igual no veio de gordura. O veio de gordura, isso é outro detalhe, ele é praticamente da grossura do meu dedo. Então vocês vão ver, eu faço o contorno ali, passando o meio, o dedo ali no meio, devagar, e jogo a resina ali e vou empurrando a resina aos poucos, igual eu tô fazendo ali, ó. E aí, com isso, a resina que tá ali, ela vai pegar os dois lados já do veio. E não, isso, mas tem que ir com calma, galera, porque você fazer com força ali, ela vai subir a resina por cima ali, vai vazar para o lado que não é para pegar. O lado, no caso, que vai ficar só selado com a nossa cera de abelha. Então ali é sempre bom ser devagarzinho, ó, como ela pega só as laterais do nosso veio de gordura. Como ela já pega certinho. A, aqui eu acho que eu não filmei pra vocês eu lixando a parte do veio de gordura. A hora que eu termino de fazer com a tupia, eu pego uma lixa e lixo também ali a parte do veio de gordura, essas quininhas, viu? Então aí pra você aí que vai fazer uns veios de gordura, aí a hora que terminar de fazer os veios de gordura com a tupia, pega uma lixa aí, pode ser uma lixa, não precisa ser uma lixa tão grossa, pode ser uma de 180. Passa aí no meio do nosso veio de gordura, que ela vai dar uma lixar, vai lixar e vai dar um acabamentinho até melhor, vai ficar mais bonito. Então, galera, é mais isso aí. Eu vou mostrar para vocês no final. Agora no final vai mostrar as duas peças resinadas com esses acabamentos na lateral e do veio de gordura. Então, eu vou deixar vocês aí com esse restinho de vídeo que eu acho que eu já falei demais para vocês aqui. Então, beleza? Não quero encher o saco de vocês. Mas, galera, então hoje foi essas etapas que eu fiz para você aí. Espero que estejam gostando do nosso vídeo e logo no próximo vídeo, no caso, irei fazer para vocês a lateral ali rapidinho e quem sabe já acabamos a nossa peça nesse vídeo, hein? Então, já se inscreva para não perder a nossa peça finalizada, todos os detalhes dela, que vai ficar uma peça linda. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo. Estarei aguardando você lá e esperando. Tchau, tchau.